Bom, nessa tarde eu vou trazer uma palavra, mas antes de eu pregar aqui, eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui está nos visitando pela primeira vez? É o teu primeiro domingo com a gente, levanta a mão aqui, se você está vindo aqui pela primeira vez. Que legal, sejam bem-vindos, bem-vindos. Vocês são muito bem-vindos. No final, a nossa equipe de recepção, os nossos voluntários, eles estão com a camiseta preta, com um crachá de voluntários. Passa lá, conversa com eles. Eles querem orar por você, te conhecer melhor e de repente tirar alguma dúvida também. Então sintam-se à vontade para procurar a nossa equipe. Lá no fundo vai ter um chazinho, vai ter um momento ali de comunhão. Então fiquem à vontade, vai ter também uns snacks ali atrás, tá bom? Para a gente ter esse momento aí no final. E vocês são os nossos convidados. Não peguem as coisas e vão embora. Nós queremos te conhecer, conversar com você e orar por você. E eu pergunto isso também, então, porque vocês muito provavelmente não ouviram a primeira mensagem desse ano, porque vocês não estavam aqui, talvez pegaram no YouTube, mas quem aqui da igreja ouviu a primeira mensagem que eu trouxe no começo desse ano? Levanta a mão. Tá. Vocês lembram a mensagem? A cara da galera de tipo, não. Tá, deixa eu só explicar então. A primeira mensagem que eu trouxe nesse ano foi no dia 15 de janeiro, onde eu trouxe uma mensagem de visão para o ano de 2023, tá? Então, eu não diria que é o tema do ano, porque talvez a gente não vai ter o tema do ano, e talvez você veio de uma igreja que tinha o costume de ter ali o tema do ano e tudo mais, e nada de errado com isso, é só uma forma diferente de fazer igreja. Nós temos uma visão e uma palavra que é liberada acerca daquilo que nós entendemos no nosso coração sobre o que será então o ano de 2023. E eu lembro que na primeira mensagem desse ano eu preguei sobre ser um ano de guerra. Lembrou? Lembrou agora? Aí. Um ano de guerra. E eu preguei sobre nós estarmos iniciando a igreja, plantando a igreja. Eu preguei sobre como que a gente precisa se comportar num lugar de batalha, e se você não sabia, nós como cristãos estamos num lugar de batalha, né, constante. É uma guerra espiritual acontecendo, talvez você não está vendo com os teus olhos, mas ela está acontecendo no mundo espiritual, e nós precisamos de discernimento e tudo mais, e eu preguei sobre isso, e eu estava meditando esses dias, eu estava pensando, será que as pessoas lembram do que foi falado como a visão, né, uma palavra que vai nortear aí o nosso ano? E eu comecei a perguntar para algumas pessoas, e a minha surpresa foi que elas não lembraram da minha mensagem. Eu tinha pensado, caramba, cara, eu preparei a minha mensagem com tanto estudo, com tanto trabalho, com tanto suor, foi uma madrugada virando ali para colocar cada versículo bíblico, e no final não lembravam da minha pregação. Aí Deus tratou meu coração, estou tudo bem com isso, mas eu falei, eu acho que é importante a gente comunicar essa mensagem para a igreja novamente, porque a gente não pode partir de um lugar para chegar num destino e no meio do caminho se esquecer do que nós estávamos fazendo. Imagine se você sai de casa para vir para o culto e você esquece do que você estava fazendo. Aí você vai parar lá no Hotel Quality hoje. Quem foi para o Hotel Quality hoje aí? Levanta a mão. Tem alguém? Aqui. Uma pessoa, tá bom. 2 pessoas. Então deixa eu falar. Nós precisamos voltar e entender o que é que Deus está fazendo nesse ano no nosso meio. É um ano de guerra. Mas eu quero trazer a mensagem para você na versão 2.0. Então o título da mensagem é Um Ano de Guerra 2.0. É a versão atualizada da mensagem. E eu quero pautar isso, por quê? Porque a gente está caminhando para o final do ano, e quando eu falo final do ano, a gente está entrando no último quarto do ano, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro. E eu creio que algumas pessoas estão pensando, o ano já está chegando no fim, meu Deus, eu esperava tantas coisas e nada aconteceu, ou poucas coisas aconteceram. Eu creio que Deus pode acelerar, e o que Ele não fez nos 8 primeiros meses, fazer nesses últimos 4. Sabe, aquilo que você talvez estava esperando, ansiando e falando, não, esse aqui vai ser um ano, talvez você começou um ano de um jeito e de repente aqui, em setembro você está olhando para o ano e falando, não é bem do jeito que eu esperava. Deus é Deus para consertar as coisas em um dia, em um momento,
em uma atitude, em uma conversa, em uma conexão. Você entende o que eu estou falando? Então, eu quero te encorajar a não olhar para estamos chegando só no final do ano. Não, olha quanto tempo Deus tem para fazer grandes coisas. São 4 meses que Deus tem para fazer grandes coisas ainda esse ano. Quando chegar lá em dezembro, a gente já está ali pensando no peru, no Natal, naquela coisa, no amigo secreto, no presente que eu vou dar, o que será que eu vou ganhar, aquela coisa toda, não é verdade? Só que mesmo assim, lá em dezembro, ainda é tempo de Deus fazer grandes coisas. Porque o nosso coração, ele não está ancorado no nosso tempo humano, limitado aqui, 24 horas, 7 dias por semana, cronos. Nós precisamos viver no kairós de Deus, porque quando Deus quer fazer, meu amigo, basta um estalo. É num momento, é numa situação, e de repente as coisas acontecem. A gente estava muito preocupado, por exemplo, aonde seria o culto fora do Quality. Nós sabíamos, desde o começo do ano, nós já sabíamos que teríamos um culto que nós não estaríamos no Quality. E a gente estava procurando vários lugares aqui na cidade para tentar entender quanto custava, aonde era o melhor lugar e tudo mais, como é que ia ser. E a gente estava preocupado, e de repente, Deus nos conectou com essa igreja. Eles abriram as portas e a gente está aqui hoje. Então, às vezes, uma conexão, ela abre portas para aquilo que você está esperando resposta há meses. Deus simplesmente faz. Você entende? Então, foi muito interessante. O dia que eu vim aqui, eu vim de manhã com Esdras. A gente veio de manhã aqui e eu falei assim: Esdras, muito legal esse galpão, né? Eu não sabia, eu só falei, eu acho que eles só devem usar pela manhã. Acabou o culto, os pastores estavam aqui, eles vieram, a gente foi cumprimentar eles, conversar com eles e tudo mais. E aí um pastor falou assim: por que você não usa aqui então? Eu falei: cara, não é que eu tenho um culto dia 3 aí? Não, usa aqui, dia 3 é para vocês aqui, só vou ver aqui na agenda, mas acho que não tem nada não, pronto, acabou. Foi assim, numa manhã, numa conversa, num momento rápido, que a gente estava procurando lugares para fazer e de repente Deus faz. Então, eu quero declarar isso sobre a tua vida, porque se é assim sobre nós como Igreja Caminho Santo, eu creio que será assim também sobre a tua vida pessoal. Eu já preguei sobre isso, quando Deus faz no coletivo, isso fica disponível para o individual. Lembra quando eu falei sobre isso? Eu declaro essa palavra sobre a tua vida. O favor do Senhor sobre a tua vida. Assim como aconteceu para nós estarmos aqui, foi de repente, que seja de repente sobre você. Eu oro para que a cura miraculosa, você que precisa de um toque poderoso e cura, você que está acompanhando online, que você seja curado milagrosamente. Que a restauração aconteça de maneira miraculosa. Que a provisão, a conexão, os recursos cheguem de maneira miraculosa, porque Deus faz. E eu declaro isso em nome de Jesus. Amém? Bom, continuando então, um ano de guerra, anota aí, porque eu vou te perguntar depois, daqui um mês, se você lembra qual foi a mensagem que eu preguei no dia 3 de setembro lá no galpão, e aí você vai responder para mim. Um ano de guerra 2.0. Nós chegamos aqui em Jundiaí, porque Deus nos direcionou para esse lugar, tá? Nós não viemos para Jundiaí porque nós conhecemos dezenas de pessoas aqui nessa cidade. Conhecemos algumas pessoas que faziam parte da nossa antiga igreja em São Paulo, mas não são pessoas que nos moveram para estar aqui. Eram apenas conexões, porque nós nos conectamos em São Paulo. Deus falou nos nossos corações e durante 4 anos nós oramos para estar aqui. Durante 4 anos foi um processo de entender, será que é isso mesmo que Deus está falando? Será que é isso mesmo que Deus está fazendo? Será que é para lá mesmo que a gente tem que ir? Até que chegou o dia, né, de tomarmos a decisão e entendermos, não, é Jundiaí, Deus está queimando no nosso coração. Deixa eu te explicar, nós oramos por vários outros lugares. Nós oramos por várias outras cidades. Sabe, a igreja que a gente estava, ela estava em expansão e continua em expansão. Então, tinha várias outras cidades que nós estávamos orando para entender se Deus estava nos direcionando para alguma delas, e de repente Deus fala assim: não, eu quero que você saia daí e você vá para cá, e eu quero que você faça algo novo nesse lugar. Não porque nós somos melhores, mas porque Deus quer fazer algo nesse lugar, nessa cidade. E aí então a gente mudou para essa cidade oficialmente, né? Viemos para cá. Começamos a fazer no final do ano passado reuniões nas casas, fizemos um culto mensal ano passado, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro,
Depois em janeiro começamos oficialmente de domingo, estamos aqui domingo após domingo desde o dia 15 de janeiro. E eu estou te contando isso porque para algumas pessoas foi assim, do nada apareceu Jundiaí na história. Mas deixa eu te explicar uma coisa, quando as coisas vêm à superfície, o que nós devemos ter construído no interior com o Senhor é o que vai sustentar o que as pessoas estão vendo. Você entende o que eu estou te falando aqui? Quando se torna público que nós vamos para Jundiaí, não é porque foi uma decisão de 4 dias atrás que eu não tinha o que fazer e falei, quer saber, eu vou para Jundiaí. Não, foram 4 anos de sustentação de um iceberg, digamos, que está debaixo da água, e de repente, depois de 4 anos, a gente só está vendo a pontinha. Não sei se você sabia, mas quando a gente fala de um iceberg, aquilo que a gente vê para fora da água é muito menor e muito pequeno em comparação com aquilo que está embaixo da água. Então que a gente venha a ser maior nesse lugar de construção interna, porque quando vem para fora, quando se torna externo, quando é uma igreja, Caminho Santo, quando nós chegamos em Jundiaí, já é algo consolidado nos nossos corações, e aí Deus traz um negócio chamado convicção. E a convicção é o que nós precisamos ter para tomar as decisões e para entrarmos nas batalhas que a gente tem que batalhar. Porque se você não tiver convicção da batalha que você tem que batalhar, você vai entrar numa batalha que você não tem que batalhar. E se você batalha uma batalha que você não tem que batalhar, você vai batalhar à toa. Foi muito batalha aqui. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Nós precisamos de convicção para guerrearmos, para entrarmos nesse lugar de guerra. E eu te falo que Jundiaí é uma convicção nos nossos corações de que é por um tempo como esse que nós precisamos estar aqui. Eu ainda não sei exatamente tudo que Deus vai fazer. Eu estou vendo o que Ele fez nesses últimos 8 meses, eu estou super alegre, super feliz, empolgado para as próximas décadas, mas assim, é uma convicção de que é aqui que nós precisamos estar. E eu falo isso para você como membro da igreja ou como visitante da igreja, porque talvez você também está pensando, eu quero ir para Caminho Santo, eu quero começar a ir para Caminho Santo, talvez seja de uma outra igreja, ou talvez você estava afastado, eu não sei qual que é a tua história, mas uma coisa eu quero te convidar a compartilhar junto com a gente de uma coisa, convicção de que aqui é o teu lugar. Porque existem vários outros lugares que de repente você pode estar e que Deus vai te usar e que Deus vai fazer. Quando você tem a convicção, você agarra o remo, você entra no barco e você começa a remar junto. Quando você tem a convicção, você faz parte de algo que você se entrega, você se doa, você vai além e você começa a guerrear as batalhas e você começa a batalhar as batalhas com aquela certeza de que eu preciso estar nesse lugar com a espada na mão fazendo o que eu estou fazendo. Eu não sei se você já teve a impressão alguma vez de fazer algo que você sentiu que você não deveria estar fazendo o que você estava fazendo. Alguém já sentiu isso? Você estava fazendo algo e você falava assim, mas eu não sinto que eu deveria estar fazendo o que eu estou fazendo. Quem já passou por isso? Tá, deixa eu te falar. Você é muito bem-vindo para frequentar aqui, você é muito bem-vindo para estar aqui, você é muito bem-vindo para vir domingo após domingo, mas vai chegar um momento na tua vida que você vai ter que tomar algumas decisões, e nós precisamos tomar as decisões de quais são as batalhas que a gente vai batalhar. Caminho Santo está batalhando uma batalha, uma guerra, nós estamos numa guerra. Existem outras igrejas aqui na cidade que estão lutando outras guerras, todas construindo para o mesmo reino. A tua compreensão é, qual é a minha posição na batalha? Qual é o lugar que eu preciso estar nessa batalha? Porque eu te falo, o que me mantém nesse lugar de pastorear uma igreja não é somente as amizades que a gente faz. É muito bom ter amigos, é muito bom trocar ideia, é muito bom sair para almoçar, fazer aconselhamento ali no Rondon, tomando um açaí. Essa é boa. Essa é uma das partes que eu mais gosto. Amanhã eu tenho mais uma conversa. Onde eu marquei? No Rondon. Essa semana eu tive uma que foi no... Como é que chama? Obrigado, Magno. Café Donuts. Eu preferia que fosse no Rondon, mas a gente se adapta. Então assim, é muito bom construir nesse lugar de amizade, mas sabe de uma coisa? É a convicção que faz a gente permanecer, não é a amizade. A amizade é importante, o relacionamento é importante, mas o que faz a gente construir, o que faz a gente permanecer no lugar de batalha é a convicção de que aqui é o nosso lugar. E eu te falo, isso daqui é uma coisa que nós precisamos compartilhar juntos, convicção. Caminho Santo
é onde Deus está me direcionando. Por isso que tem um café de membros. Venha para o café. Se você quer conhecer um pouco mais, venha. Não é porque você veio para o café, aliás, não é nem café de membros, é café de integração. Você vem, compartilha, você vai estar ali junto, a gente vai explicar todo o processo de como funciona a igreja, e se Deus confirmar no teu coração, você permanece. Se Deus não confirmar no teu coração, você pode continuar vindo na igreja, continuar frequentando, fica à vontade, mas que você se torne membro a partir do momento que você tiver a convicção. Então o café, ele é aberto para você fazer parte, estar lá junto com a gente, até para você conhecer qual é a batalha que nós estamos batalhando. Quando a gente começa algo, eu quero te desafiar isso, não comece algo pelas tuas próprias vontades, comece algo por uma direção de Deus. Comece algo na tua vida porque o Senhor está falando, e às vezes Ele vai falar algo que é diferente do que as tuas emoções estão falando, Ele vai falar algo que é diferente do que as pessoas ao teu redor estão te falando, e é importante você entender que nós não podemos, ou melhor, nós precisamos entender que nós não podemos entrar em algo sem que seja obediência à palavra de Deus, porque quando nós estamos em obediência numa batalha, Deus vai trazer 3 coisas, e você vai experimentar isso na tua vida, em qualquer área da tua vida: provisão, proteção e capacitação. Provisão porque os recursos não são nossos, nós precisamos do Senhor nos dando recursos. Proteção porque, meu amigo, deixa eu te falar, em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Então a gente precisa da proteção de Deus. E a capacitação, porque eventualmente Ele vai te chamar para fazer algo que é muito maior do que você tem capacidade para fazer, mas no meio do caminho Ele te capacita enquanto você dá passo de obediência. E a gente não pode esperar estar 100% pronto, senão a gente perde o tempo. A gente tem que ter um coração sincero e falar: Deus, você está falando para fazer isso, então eu vou fazer. Eu não sei. Tipo Moisés. Moisés fala assim: Senhor, você está falando que eu sou libertador? Eu estou parafraseando aqui, tá bom? Eu não acho que eu sou libertador porque eu sou gago. Deus fala assim: meu amigo, quem fez o gago, quem fez o surdo, quem fez o mudo? Para de arranjar desculpa e faz alguma coisa. Então tá bom, faz assim. Inclusive vou levantar o teu irmão, é Arão, para falar por você. Quando a gente começa a dar desculpas diante de Deus, Ele levanta às vezes um Arão do nosso lado, que é o mesmo Arão que depois vai sustentar a mão de Moisés para o alto, junto com Ur, enquanto eles estavam numa batalha. Deus traz a provisão, a proteção, e Ele te capacita no meio da batalha. Eu estava tomando um açaí esses dias no meio de uma conversa, e o jovem estava falando, a gente estava conversando sobre esse processo de plantação de igreja e tudo mais. Eu estava contando como que a gente veio parar aqui, né? E ele contou como é que ele chegou na igreja, e a gente estava conversando, e nesse papo todo, eu falei assim: cara, do nada Deus falou. E ele falou assim: pastor, você já parou para pensar que talvez não foi do nada? Talvez é a resposta de oração de um povo aqui nessa cidade? E Deus está olhando e está falando assim: ei, para essa oração eu preciso fazer esse movimento aqui. Eu nunca tinha parado para pensar por essa ótica, mas eu creio, não como nós somos especiais, mas simplesmente porque Deus está querendo fazer algo e Ele vai precisar de pessoas para aquele algo. E quem são as pessoas que Ele está mobilizando para esse algo, nesse lugar chamado Caminho Santo? Somos nós. Glórias a Deus por isso. É uma alegria poder fazer parte disso. Mas é importante a gente entender que eventualmente Deus vai te mover para lutar uma batalha, porque tem pessoas que estão clamando em algum lugar. Deus vai te colocar numa posição de emprego porque tem pessoas clamando naquele lugar. Talvez Deus vai te conectar em algum lugar com amigos antigos, pessoas, eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele pode estar fazendo algo na tua vida e mexendo algo na tua vida, transicionando algo na tua vida, porque tem alguém lá naquele lugar que está precisando daquilo que você carrega. Então, a batalha que talvez você vai entrar é porque tem alguém clamando por alguma coisa em algum lugar e você precisa estar disponível. E eu te falo por mim, nós precisamos estar disponíveis. Senhor, aonde o Senhor quer que eu esteja? Porque se o Senhor falar para mim ir para a direita, eu serei obediente indo para a direita. Se o Senhor falar para mim ir para a esquerda, eu serei obediente indo para a esquerda. Porque é assim que a gente tem que guerrear a nossa batalha. Às vezes não vai fazer sentido as estratégias que o Senhor vai nos dar, mas posso te falar uma coisa? Eu confio muito mais no Senhor falando para mim o que eu tenho que fazer, mesmo que não faça sentido para a minha cabeça, do que eu com o meu próprio entendimento e conhecimento querendo entrar numa batalha achando que eu já tenho as estratégias. Quem aqui já quebrou a cabeça alguma vez porque você já sabia o que você deveria fazer, você não consultou o Senhor, e como você já tinha todo o conhecimento e todo o entendimento, você já compreendia o que você deveria fazer, e aí você faz o que você sabia o que você devia fazer, só que aí de repente as coisas não dão muito certo, você olha para trás e fala assim: putz, mas Deus nem pediu para eu fazer isso. Quem já passou por uma situação como essa?
que a gente não venha cair no mesmo erro, não é verdade? De simplesmente fazer porque a gente acha que a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu entre? Qual é o caminho que o Senhor tem para trilhar? Porque é por esse lugar que eu vou. É nesse lugar, sabe, de caminhar às vezes no deserto, sem saber para onde ir, mas confiando que o Senhor está vindo aqui na frente, com uma coluna de fogo, uma coluna de vento fazendo separação, Ele está guiando. É nesse lugar de deserto que você experimenta o maná do Senhor. É nesse lugar de deserto que Ele alimentou profetas com os corvos lá levando alimento, que Ele manda as codornizes. É nesse lugar de deserto que muitas vezes a gente vai encontrar a mão do Senhor de uma forma diferente. Então eu quero te encorajar, se você está batalhando hoje num lugar de deserto, talvez é um lugar para você descansar no Senhor e não de batalhar. Se você está batalhando, achando que você tem que fazer pela tua própria força, o Senhor está falando assim, ei, não é você que vai cozinhar o pão, o maná vai aparecer. Sabe, se você está num lugar de deserto pensando assim, cara, eu tenho que dar um jeito de conseguir a carne, é o Senhor que vai mandar as codornizes lá. Às vezes a gente está querendo ir muito pela nossa força. Zacarias 4,6 fala o quê? Nem por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha que interessante, o Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? É o nosso Deus. Então Ele está numa batalha, batalhando por nós. E não é pela nossa força, não é pela nossa violência, é pelo Espírito do Senhor. O que Ele está conduzindo? Se Ele está falando vai, só vai e obedeça. Entra nesse lugar, você vai começar a experimentar coisas maravilhosas no Senhor. E quando a gente fala dessa nossa vinda, eu queria muito colocar para você, que no começo eu achava que Medeiros para cá era muito perto. E eu falava, meu, a galera de Jundiaí fica falando que Medeiros é longe, Medeiros é longe, Medeiros é longe. Pastor, você tem certeza que você vai morar no Medeiros, lá no Medeiros, lá no Medeiros? Eu falava, gente, Medeiros, aqui do lado, pelo amor de Deus. E aí o pessoal falava assim, não, quando você mudar para Jundiaí, você vai ver, muda para Jundiaí, você vai entender, que Medeiros é um pouquinho longe, não sei o que lá. E hoje eu já estou achando Medeiros um pouco mais longe, então... Ainda é muito mais perto que muito lugar em São Paulo. Mas eu estou falando isso por quê? Porque a gente está respirando a cidade. E quando eu falo que eu estou respirando a cidade, estou querendo dizer, não tem os de São Paulo e os de Jundiaí. Porque vieram pessoas de São Paulo junto com a gente. Algumas famílias mudaram para cá junto com a gente. E deixa eu falar uma coisa, não existe essa separação entre os de São Paulo e os de Jundiaí. Existe uma coisa, Reino de Deus, Caminho Santo, aqui nesse lugar. É uma igreja, um só corpo. Nós estamos unidos nesse propósito. Sabe? Quando a gente fala de estarmos unidos, a gente tem que estar igual no casamento, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Sabe, eu creio que é assim que a gente vai viver o processo de construção de Caminho Santo. Então assim, nos momentos difíceis, fica a lição, apareça no velório da avó do fulano que faleceu, do avô do fulano que faleceu, vai lá, dá um abraço na pessoa, deseja os sentimentos, manda uma mensagem de texto, esteja junto no momento de dor, mas também celebre nas conquistas e nas alegrias. Sabe, nós estamos com 8 meses de igreja, e a gente está vendo muito do agir de Deus, muitos testemunhos acontecendo. A gente tem recebido, essa semana eu recebi vários testemunhos daquilo que Deus está fazendo de diversas formas, abrindo uma porta aqui, trazendo uma provisão ali, é um carro que estava difícil de conquistar e de repente começa a conquistar, não só questões materiais, mas questões também espirituais, pessoas que estavam presas num lugar às vezes de depressão, que começa a sair para um lugar de libertação, muita coisa acontece, e é tão lindo ver, sabe, hoje de manhã a gente estava sentado na mesa conversando e compartilhando os testemunhos que chegaram para nós, e a gente começou a se alegrar com as conquistas alheias. E aí eu te pergunto, você acha que o diabo está feliz igual a gente está feliz? Você acha que o diabo está feliz quando existem testemunhos acontecendo no corpo de Cristo? Quando o diabo perde território, você acha que ele está feliz com isso? Quando você tinha uma área da tua vida que você tinha entregue para o domínio de Satanás, seja a área que for, tipo assim, finanças, talvez você falava assim, olha, eu ajusto o meu casamento, eu vou cuidar aqui da saúde, eu vou para a igreja, eu vou ser o melhor marido, eu vou ser o melhor pai,
mas assim, nas minhas finanças quem manda sou eu. Isso daí está falando o quê? Olha, Deus não tem o senhorio sobre as finanças, então quem tem o senhorio sobre as tuas finanças é você. E você está dando legalidade para o Senhor não agir, ou melhor, você não está dando a legalidade para o Senhor agir sobre as tuas finanças. A mesma coisa quando você fala, eu não vou congregar, a igreja sou eu, a igreja somos nós. Quem já ouviu isso? Tá, não é de todo errado, mas é numa aplicação geralmente errada, numa desculpa de não querer congregar, de não querer ir para a comunidade, para esse lugar de ferro afia ferro, para esse lugar de comunidade que nós precisamos viver, porque a igreja não foi feita para nós sermos isolados, a igreja foi feita para nós estarmos em comunhão. Você não vem para a igreja para ficar isolado, ou não deveria. Nós estamos numa igreja para ter comunhão, comunidade, ferro afiando ferro. E quando eu falo sobre isso, eu estou falando de você dar a legalidade para o Senhor agir nas áreas da tua vida. Se você não dá legalidade para o Senhor agir, se você não dá abertura para Ele agir, você está dando então a oportunidade para Satanás tomar conta de muita coisa. Às vezes é da tua mente, dos teus pensamentos, das tuas emoções, tem várias áreas da vida aqui. E aí eu quero dizer para você que se Satanás controla algo na tua vida e você resolve então agora tirar o controle dele, colocar no controle agora nas mãos de Deus, ele não está feliz com isso. E aí quando ele perde território, ele vai querer avançar para reconquistar aquele território. Toda vez que ele perde território, ele vai tentar reconquistar esse território de volta. É uma área que ele dominava e que agora ele não domina mais. Ele vai tentar reconquistar por meio de uma batalha, por meio de uma guerra, por meio de um levante. Quem já ouviu isso? Você começa a sentir impedimento, você começa a sentir barreira, você começa a sentir algumas coisas. E ele vai trazer essa batalha porque ele quer reconquistar, muitas vezes com mentiras, com acusações, atacando às vezes a nossa saúde, às vezes atacando as nossas finanças. Ele vai atacar toda vez que ele perde território. E nós precisamos entender que isso é uma guerra. É uma guerra constante. Você como cristão, nós vamos viver essa guerra constantemente. Agora, quem lembra aqui na escola a primeira lei de Newton? Tem alguém que lembra? Tá bom, eu vou te falar qual é a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, também conhecida como princípio da inércia, afirma que todo o corpo permanece em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, caso as forças que atuem sobre ele se anulem. Decorou? Quanto maior a massa do objeto, maior é a inércia, ou seja, maior a resistência que este corpo oferece à alteração do seu estado. Deixa eu parafrasear aqui para você. Para nós sairmos da inércia, nós precisamos... O que é inércia? É você estar parado, tá bom? Você está parado, você está na inércia. Um avião parado numa pista para decolar, ele está na inércia, ele está paradinho. A energia que você precisa para sair da inércia é uma energia que precisa ser maior do que a energia que você vai despender quando você estiver em movimento. Então, por exemplo, um avião, quando ele vai decolar, ele pode gastar 1/4 de todo o combustível de um voo, São Paulo-Brasília, nos primeiros 15 minutos, que é quando ele está saindo da inércia e acelerando na pista para decolar, até chegar na altitude de cruzeiro. Está vendo como eu me preparei para a mensagem? E depois você não lembra da mensagem. Agora você vai lembrar da lei de Newton. Presta atenção. O avião pode chegar a gastar 1/4 de todo o combustível de um voo, de 1h40 mais ou menos, nos primeiros 15 minutos, quando ele está saindo, parado, inerte, para acelerar e conseguir chegar na altitude de cruzeiro e depois ir. Por quê? Porque o peso que ele carrega, ele necessita uma carga muito forte de força, de combustível, para poder tirar ele daquele lugar e fazer ele subir. E quando eu falo de uma força muito grande, eu quero trazer isso aqui para uma questão espiritual agora, tá? Lembra que eu falei aqui do iceberg, lembra que eu falei da pontinha e tudo mais? Eu creio que nós somos esse avião que estamos na pista, prestes a decolar.
Eu acho que a gente ainda está taxiando na pista, como igreja. A gente nem decolou ainda, a gente só está aqui taxiando. Essa força que nós precisamos fazer, a batalha que nós precisamos batalhar, ela vai ser muitas vezes maior nesse lugar de um começo novo, de algo novo, porque eu creio que aquilo que o Senhor está fazendo através de Caminho Santo vai ser como esse avião que tem que decolar e atingir a altitude de cruzeiro. Então as batalhas que nós vamos enfrentar nesse lugar de acelerar, talvez vai ser esse 1/4 do combustível até a gente chegar em Brasília. Então as batalhas que nós estamos enfrentando hoje, eu creio que é porque aquilo que Deus vai fazer, já está fazendo, mas que Ele vai continuar fazendo, tem a ver com o tamanho do propósito que Ele está confiando nas nossas mãos também. E você precisa entender que na tua vida também é assim. Quando Deus coloca a oportunidade de você batalhar alguma coisa, é para você conquistar, sair da inércia. Às vezes Deus, Ele te dá um sacode para você sair da inércia. Às vezes algumas coisas estão acontecendo na tua vida, porque Deus está falando assim, sai da inércia, você está parado nesse lugar. Sabe, a palavra de Deus não fala, ficai parados e pregue o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e esses sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. São ações. Deus está falando assim, vai, faça alguma coisa. Deus não te deu raízes para você ficar parado, estacionado. Deus te deu pernas para você andar, para você fazer alguma coisa. Então entenda que às vezes as batalhas que você está enfrentando hoje são batalhas que vão simplesmente apontar para o grande destino que Deus tem para a tua vida. Talvez no momento não faz sentido, mas daqui a pouco quando você olha para trás você fala assim, agora eu entendo. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Na hora, às vezes você está passando por algumas coisas, você fala assim, eu não sei por que eu estou batalhando o que eu estou batalhando. Pai, não faz sentido o que eu estou batalhando. Por que isso está acontecendo? Por que essa injustiça está acontecendo? Por que estão falando mal de mim em tal lugar? Por que se levantaram contra... Sei lá qual que é a situação que está acontecendo na tua vida. Por que eu perdi o emprego? Eu sempre conto, eu lembro do dia que o Wesley perdeu o emprego, prestes a casar. Você acha que é um bom momento você perder o emprego prestes a casar? Não é não. E eu lembro que eu fiquei com dó do Esdras. E eu falei, caraca mano, o cara vai casar e perdeu o emprego. Tipo assim, meses para o casamento, quanto que era? 3 meses? 4 meses? 4 meses para você casar. Quem aqui está prestes a casar? Vocês sabem dos boletos que chegam, não é verdade? Não é um bom momento para você perder o emprego. Resumindo, o Wesley perdeu o emprego, ele foi mandado embora, ele recebeu a rescisão, pelo menos casou com a rescisão na conta, ou gastou no casamento, não sei, mas ele recebeu a rescisão, passou um tempo, olha que interessante, aquilo que no momento não fazia sentido, Deus, por que eu estou vivendo essa batalha? Por que eu estou passando por isso? Senhor, por que agora, Pai? Mas eu achei que o Senhor estava comigo. Será que eu tenho que casar? Será que eu não tenho que casar? E uma série de coisas deve passar na tua cabeça. Mas na hora que você passa por aquilo e você olha para trás, você começa a entender um pouco mais da mão de Deus agindo e cuidando de você. Porque começa a fazer sentido algumas coisas que não faziam sentido quando você está no meio do turbilhão, quando você está no meio da batalha. Presta atenção, nós precisamos aprender a parar, respirar e olhar para o big picture, sabe, para o plano maior daquilo que Deus está fazendo, e não somente aquilo que as minhas emoções estão apontando, os meus sentimentos ou as pessoas ao redor. O que Deus está falando no meio da batalha? Porque é interessante, Ele foi a última leva de pessoas que foram mandadas embora e que receberam a rescisão. Todos que foram mandados embora depois dele, não receberam a rescisão, tiveram que entrar na justiça e depois, não sei quando, nem sei se até hoje receberam, porque a empresa entrou num processo de falência, muita coisa aconteceu, sei lá o que aconteceu lá, e deu muita coisa errada, e ele foi o último a ser mandado embora, que recebeu a rescisão. Na hora que você fala assim, caramba Deus, você me desapontou bem agora, que eu estou para casar, meses depois você olha para trás e fala, Deus, obrigado, porque o Senhor me fez eu sair naquela rescisão, porque pelo menos agora eu tinha um recurso na conta, porque eu pude entrar com o fundo de garantia e sei lá mais o que. Você entende o que eu estou querendo dizer aqui? Então quando a gente está no meio da batalha, às vezes é difícil a gente conseguir olhar ao nosso redor, e eu quero te encorajar, não fique tão travado na batalha, que você só fica olhando para o inimigo, comece a olhar ao teu redor e comece a ver o que Deus está fazendo. Porque às vezes na batalha a gente está muito focado no que o diabo está fazendo, e eu sei, 1/3 dos anjos caíram, quem concorda comigo?
Se você não concorda, você deveria concordar, porque 1/3 dos anjos caíram. 1/3 caíram, mas 2/3 estão com a gente. Então veja o que Satanás está fazendo, mas agradeça, porque o nosso Deus é muito maior. Perceba o agir de Satanás na tua vida, as batalhas que ele está colocando, mas sabe de uma coisa? Você está acima dessa batalha. O nosso Deus é maior do que essa batalha. Em vez de olhar para o tamanho da batalha, eu vi essa frase esses dias, eu vou tentar falar ela, não sei se está certo, me corrija se eu estiver errado. Não diga, calma aí que eu vou lembrar. Não diga para o seu Deus o tamanho do seu problema, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. É isso? É essa daí. Então não diga para o seu, ou melhor, não diga para o seu Deus o tamanho do seu problema. Comece a dizer para o teu problema o tamanho do seu Deus. Você vai começar a ver que a perspectiva é diferente. Deus é muito maior. Então depois que a gente passa pelo problema, a gente começa a ver e fala assim: uou, obrigado Deus, obrigado porque eu fui mandado embora. Sabe, então a gente precisa ter uma perspectiva daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Então, eventualmente, batalhas vão acontecer, e nós precisamos então ter a dimensão que essa batalha está nos levando para um lugar, que é o destino que Deus tem para nós. Se você não enfrenta a guerra na tua vida, talvez é porque você não está indo no caminho oposto de Satanás. Eu não estou falando que você tem que viver em guerra, porque também nem só de guerra viverá o homem, mas vai ter guerra. Agora, se você falar assim: cara, eu nunca tive uma batalha, eu nunca tive uma guerra, eu nunca tive nada, talvez você está indo pelo mesmo caminho que Satanás, e vocês nunca estão entrando nesse ponto de colisão. Deixa eu falar, tem momentos em que a gente vai colidir com Satanás, e toda vez que eu entro em colisão com algo do inferno, eu sei que eu estou indo pelo caminho certo, porque eu estou indo pelo caminho contrário de onde ele estava indo. Consegue entender o que eu estou falando? Então a colisão muitas vezes ela é importante para te dar um chacoalhão e falar assim: cara, você está indo no lugar certo. Agora você também tem que saber que tem coisas que não são colisões, é fruto da nossa burrice. Nós precisamos de sabedoria e de discernimento para entender se a batalha ela é uma colisão com algo que Satanás está fazendo sobre as nossas vidas, porque ele está vindo de encontro a nós, ou se é fruto do nosso erro. Por exemplo, vou te dar um exemplo clássico. O típico crente que gasta mais no cartão de crédito, depois fala, não tem dinheiro para pagar a fatura, e fala que o devorador está chegando na casa dele. Quem já passou por isso? Ninguém? Semana passada eu rasguei meu coração, eu falei um pouco sobre isso. Dos meus testemunhos, né? Os meus como é que é? Testemunhos. Foi algo triste que eu vivi, mas foi muito poderoso, porque Deus trabalhou com grandes coisas. Então deixa eu falar, às vezes não é o devorador, é você que devora tudo que vem pela frente. É você que não consegue se conter na promoção da Zara. Ai meu Deus, promoção, eu preciso comprar. É você que olha e fala: não, mas essa parcela cabe no meu bolso. E você esquece que você paga o primeiro mês, tem que pagar até a 10ª prestação. É você que é o devorador da comida, que você não consegue se controlar e você gasta pra caramba, você compra um presentinho aqui, um negócio ali, eu estou aqui na internet, cara, a Amazon. Você comprou, chegou. No dia seguinte, às vezes no mesmo dia, Mercado Livre, cara. Você compra um negócio, aperta o botão e chega na tua casa. Sabe, deixa eu te explicar uma coisa. Precisamos de discernimento para entender se é fruto do nosso erro ou se é uma batalha que a gente está enfrentando. Porque às vezes a gente está querendo colocar isso como uma afronta do inimigo, mas na verdade é uma falta de controle pessoal. Então você vai precisar de discernimento, eu também, de discernimento. Porque aquele testemunho que eu dei, falando de como eu errei e como que eu fiz, não foi o diabo colocando isso na minha vida, fui eu tomando decisões erradas naquele momento. Então tem batalhas que às vezes a gente está botando a culpa na conta do inimigo, e na verdade nem é o inimigo, somos nós que precisamos trabalhar alguma coisa dentro de nós, para a gente começar a entrar nas batalhas certas. Sabe, está sendo um ano de guerra? Está sendo um ano de guerra. Gente, quando eu liberei essa palavra, eu não imaginava que seria a guerra que é. Está sendo um ano de guerra? Tá. Às vezes as pessoas olham e falam assim: não, os pastores não passam por guerra, a gente passa por guerra. Na verdade, eu vou dizer que talvez a gente passa por mais guerra e mais batalha, porque a gente está na linha de frente, literalmente. E todo domingo, em guerra ou não em guerra, a gente tem que trazer uma mensagem para vocês. Toda terça, em guerra ou não em guerra, a gente tem que aparecer na RD.
Toda quinta, em guerra ou não em guerra, a gente vai aparecer na rede. Você entende o que eu estou falando? A guerra, ela não é uma questão condicional. Do tipo, eu estou em guerra, então eu vou ficar aqui em casa trancado. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo, está em guerra, pega a armadura, levanta e vai para a guerra. E eu quero que você entenda, eu não estou falando isso para você ficar, oh meu Deus, coitadinho dos pastores. Não, orem e intercedam. Por favor, ore e interceda. Porque assim como nós fazemos por nós como igreja, nós precisamos que a igreja faça sobre nós também. Porque nesse lugar de guerra, que nós estamos na ponta da lança, né, avançando, a colisão muitas vezes vai chegar primeiro em nós, para depois começar a escorrer pela igreja. Então tem várias coisas que estão acontecendo no nosso meio, do mesmo jeito que Deus traz as bênçãos, o diabo de novo está perdendo território, ele vai querer atacar. Então entenda, nós precisamos andar juntos nesse processo de batalha. Uma batalha você não vence sozinho, uma batalha você vence unido. Nós não queremos e não acreditamos que vai se levantar para resolver a batalha. Nós vamos batalhar juntos. Uma tropa que está dispersada, ela é mais fácil de ser combatida. Uma ovelha que está desconectada, ela é mais fácil de ser atacada. Então presta atenção. Se você está passando uma batalha, o melhor lugar que você tem para ficar é no meio da comunidade. Não se isole. Por que eu venho todo domingo para cá? Porque é comunidade. Por que eu vou para a RD? A gente está começando a levantar líderes para começar a liderar a RD, mas eu vou continuar, porque é comunidade. Sabe, a gente precisa estar no meio da comunidade, no meio do rebanho. Quando a gente está no meio do rebanho, eu te falo, se você assistir Discovery Channel, quem já assistiu aí Discovery Channel, aquele leão que ele vem, sei lá que bicho que vem correndo lá, e aí ele chega perto de um outro bicho que tem uma manada, tem alguma coisa, uma alcateia, sei lá o que é, mas tem é o devorador, é o inimigo, alcateia de lobos, não é? Alcateia de lobos. Vamos pensar aqui, está num rebanho de ovelhas, mesmo assim, vamos lá. Está vindo um guepardo para atacar o rebanho. Ele vem, ele dá o primeiro combate. No primeiro combate todo mundo sai correndo que nem louco. Caramba, já está acabando. Eu estou tentando me programar aqui, vocês estão vendo, né? O guepardo ele vem e ele começa a atacar, ele dá o primeiro combate, as ovelhas começam a se dispersar. Sabe o que acontece? Aquela que está solta, sozinha, é a que ele vai escolher para atacar. Porque é a presa mais fácil. É a presa que vai correr, se cansar, ele vai correr, e na hora que ela se cansar, ele vai pegar. Por isso que a palavra fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos de resistência, resiliência, perseverança. Nós precisamos desse lugar de comunidade, aonde um vai incentivar o outro. Talvez nem vai ser eu te incentivando, mas vai ser o Júnior incentivando o Marcos. Vai ser a fulana incentivando o fulano, né? Ou a fulana também. E por aí vai, porque é nesse lugar que você fala assim, ei, eu estou com uma dificuldade que você pode me ajudar, eu não quero ficar nesse lugar de vulnerabilidade, eu quero estar no meio do rebanho, ora por mim, intercede por mim, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. Então, batalhas precisam ser batalhadas em unidade. Fala comigo, batalhas precisam ser batalhadas em unidade. E quando a gente fala de batalha, esse ano está sendo um ano de guerra, mas sabe de uma coisa? Está sendo um ano também de muita intimidade com o Senhor de uma forma nova que eu não estava experimentando onde eu estava em São Paulo. Não é que eu estava errado, mas é porque num lugar novo Deus faz coisas novas. Então, são coisas novas que Deus está fazendo e eu quero te encorajar. Não tenha só a perspectiva de o diabo está fazendo, porque Deus está fazendo mais. Entenda que Ele está fazendo. Não fique à toa, despercebido, mas entenda também que o Senhor é muito maior do que essa peleja. Não é à toa que a gente batalha as batalhas que a gente batalha. Quando Deus te coloca num lugar de guerrear por algo, deixa eu te colocar aqui uma questão importante. Ele vai fazer em você para fazer depois através de você. Ele constrói algo poderoso dentro de você nesse lugar de batalha e depois Ele vai te usar para contra-atacar. Então quando Ele te liberta para você libertar outras pessoas. Quando Ele te restaura para você também restaurar outras pessoas. Quando Deus faz em você, Ele também está construindo algo poderoso para fazer através de você. Outro ponto importante aqui sobre batalha, presta atenção.
nós não devemos entrar numa guerra sem coragem e sem ousadia. Nós precisamos entrar numa guerra cheio de coragem e de ousadia. 2 Timóteo 1,7 fala assim: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de amor, poder e equilíbrio. Olha que interessante, se Ele não te deu um espírito de covardia, Ele te deu um espírito de ousadia. O Espírito Santo que você carrega é um Espírito Santo de ousadia. E quando eu falo de coragem e ousadia, é porque assim, vou contar uma coisa aqui que é uma parte da minha vida, que eu não me alegro muito, mas vai fazer contexto, você vai entender. Teve uma época que eu jogava tênis, e na época que a gente jogava tênis, tinha algumas pessoas que jogavam tênis junto comigo, que faziam parte da equipe. E nessa época a gente ia para balada, e tinha um dos caras que gostava de brigar na balada. Ele sempre gostava de sair na mão com alguém, não sei porquê, ele era meio pirado da cabeça, e eu sempre fui grandão, mas eu sempre apanhei quando eu tentava entrar numa briga. Então eu não era muito de brigar, porque eu sabia que eu ia apanhar. Mas eu lembro de um dia que a gente estava numa balada, e aí, cara, eu não sei o que o cara veio falar comigo, que o cara começou a discutir comigo, assim, um cara X. Eu olhei para a cara dele, eu falei, calma aí que eu vou procurar os meus amigos. Aí eu fui atrás do meu amigo que eu sabia que gostava de brigar, cheio de coragem e ousadia. Falei para ele, ei, aquele cara está querendo brigar com a gente. Ele, com mais coragem e ousadia ainda, sai e começa a bater no cara. Espancou o cara e depois foi todo mundo expulso da balada. Isso aqui é um exemplo muito negativo que o teu pastor está contando para você. Eu sei que você está olhando para mim falando, sério, pastor? Não tinha um exemplo melhor? Minha esposa vai falar hoje à noite, amor, tinha aquele outro lá que era muito melhor. Mas sabe de uma coisa? Tem coisas que a gente se enche de coragem para fazer o que é errado. Deus está nos chamando para fazer uma coisa que é avançar o reino, e a gente fica cheio de covardia. A gente fica com verdade, a gente fica com medo de chegar para alguém e orar por alguém na rua. Mas a gente não tem vergonha na cara de fazer as coisas erradas que a gente faz escondido no nosso quarto. A gente não tem vergonha na cara de tratar mal as pessoas que estão ao nosso redor. A gente não tem vergonha na cara, às vezes, de roubar o Senhor nos dízimos e nas ofertas, seja lá o que for. A gente se enche de coragem e ousadia para fazer o que é errado, mas quando a gente tem que fazer o que é certo, a gente fala assim, não, mas isso aqui não é politicamente correto, não sei o que lá. Meu, que se dane o politicamente correto, o que o Senhor está falando para você? Faça, seja obediente. Você entende o que eu estou falando aqui? Eu era cheio de coragem e ousadia para arranjar briga na balada, porque eu sabia que tinha alguém que ia brigar por mim. Deixa eu falar, no reino de Deus, eu preciso estar cheio de coragem e ousadia, porque eu sei a retaguarda celestial que está comigo. É dessa forma que eu entro na briga, na batalha, entendendo qual é a retaguarda celestial que está comigo. Deixa eu falar, 2/3 estão comigo, 2/3 estão com você. Os anjos do Senhor, eles estão ao nosso redor, para guerrear junto com a gente. Existem anjos guerreiros. Então assim, para pensar na tua vida, e para pensar, talvez nas coisas erradas que você tinha tanta coragem e ousadia para fazer. Agora transforma isso para o reino de Deus, transforma isso para o lado espiritual, transforma isso agora para coisas que Deus está colocando na tua mão, que você venha a ser cheio de ousadia, assim como a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 1,7, porque o Senhor não te deu um espírito de covardia. Amém? Uma outra coisa importante que a gente precisa entender é sobre guerra. Nós precisamos de uma armadura de guerra. Nós precisamos de uma armadura. Efésios 6 fala sobre a armadura, e eu vou terminar falando sobre a armadura aqui. É importante, abre a tua Bíblia aí, Efésios 6. Efésios 6 fala sobre a armadura. E é muito interessante na armadura, porque essa armadura que a gente vai ler aqui, do versículo 10 até o versículo 18, é algo que é uma armadura. Ele está fazendo uma metáfora de uma armadura de um soldado romano do primeiro século. Ele está trazendo exemplos daquela época. E a gente não vai sair daqui com uma armadura física, mas a gente tem que entender que isso aqui também é uma armadura espiritual sobre as nossas vidas. Você já viu aquelas pessoas que acordam de manhã e começam a colocar armadura, capacete e tal? Quem já fez isso alguma vez na vida? Fala a verdade, vai. Quem já foi para um congresso, uma conferência, uma reunião de avivamento, sei lá, alguma coisa que alguém inventou um dia, e aí pegou lá
Fala, vamos todo mundo, vamos lá, o capacete da salvação e os sandálios. Quem já fez isso? Tá bom então, que bom, estamos no mesmo barco. Talvez Deus vai falar para você fazer isso como um ato profético, mas você precisa entender que é muito mais do que você chegar na loja e comprar uma armadura e começar a colocar aqui o cinturão da verdade e tal. É muito mais do que isso. É algo espiritual sobre as nossas vidas. E para a gente entrar na batalha, nós precisamos de uma armadura que ela não esteja frouxa. Porque é uma armadura que não está bem ajustada no nosso corpo, ela na verdade vai gerar a oportunidade para o inimigo nos atacar em lugares que a gente não esperava. Presta atenção, a armadura dentro do nosso corpo, ela precisa estar bem ajustada. Ela precisa estar bem conectada. Não entre numa guerra sem uma armadura bem ajustada. A gente fez um retiro de cura e libertação um tempo atrás. Eu lembro que começou a pipocar uns negócios no meio do retiro. E aí uma pessoa confessou para uma outra coisa, não sei o que lá, e papai chegou até mim. E quando chegou para mim era uma situação grave. E a pessoa que estava envolvida nessa situação grave, era a pessoa que eu estava batalhando do lado, literalmente, era a pessoa que eu botei do meu lado e falando, mano, a gente vai caminhar junto, a gente vai guerrear junto, esse retiro a gente vai fazer junto. E eu falei, mano, sabe o que aconteceu nessa situação aqui? Você entrou numa guerra junto comigo, com a tua armadura totalmente desafrouxada, e eu estou tomando pancada, porque você se posicionou de maneira errada, e você não conseguiu ajustar a tua armadura. Primeiro, você não confessou o teu pecado. Cara, deixa eu te falar uma coisa, não tem nada escondido que não venha à luz. E eu estou trazendo esse exemplo não para falar, meu Deus, olha como esse cara, não, é porque eu estava exortando ele para ele entender, cara, eu estou sendo ferido porque a tua armadura, ela está frouxa, ela está aberta, ela está escancarada. Qual que é a mentalidade correta quando a gente está num processo de vida que a gente está batalhando lado a lado? É um guardando o outro, é um guardando as costas do outro. É assim que a gente tem que lutar as nossas guerras como comunidade, como igreja, como reino de Deus, como igreja na cidade de Jundiaí. É um pelo outro e não um contra o outro. Então quando eu falo um pelo outro, eu tenho um outro exemplo desse mesmo retiro de uma pessoa que me ligou na semana e falou assim, pastor, seguinte, eu sei que você me chamou para ir com você para o retiro, mas essa semana eu passei por isso e por aquilo, e eu queria saber, você acha que eu posso ir para o retiro? Você acha que vale a pena eu ir para o retiro? Porque assim, eu estou com essa situação na minha vida, o que eu faço? Eu falei, cara, primeiro, você está arrependido? Estou. Você já pediu perdão? Já. Então ora aqui comigo. Orei junto com ele, falei, cara, vamos para a guerra junto. A gente está ajustando as armaduras, a gente vai guerrear junto, porque o teu coração está arrependido, você pediu perdão a Deus, Deus vai trabalhar no meio do processo, e a gente vai lutar essa guerra junto. Então deixa eu falar uma coisa, é muito melhor você andar com uma confissão de alguém do teu lado, que está abrindo o coração, pedindo ajuda para ajustar a armadura, do que alguém que tenta colocar uma armadura toda frouxa do teu lado, se posiciona do teu lado, mas de repente você começa a tomar umas pancadas que você nem sabe de onde está vindo. Como igreja, nós precisamos ter vulnerabilidade para andar nesse lugar de confissão, de buscar o arrependimento do Senhor, de trazer à luz o que está escondido, e não tentar camuflar na nossa armadura, e num posicionamento do tipo, eu estou lá. É muito melhor a gente andar nesse lugar, do que nesse lugar. Faz sentido o que eu estou falando? Então a gente precisa ter vulnerabilidade no reino de Deus, porque senão a gente vai tentar esconder algo. E deixa eu te falar uma coisa, o diabo vai usar esse algo que você está escondendo para tentar atacar, e ele vai perfurar a tua armadura e vai levar danos que vão além de você. Abre a tua Bíblia aí em Efésios 6, versículo 10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue. Ele está falando aqui, isso aqui é uma batalha espiritual. Olha o que ele continua falando, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Nós não entraremos em guerra pautados na mentira. Não adianta. Não adianta você transicionar de igreja, chegar aqui e começar a falar, não, porque na minha antiga igreja, não sei o que lá. Deixa eu te falar. Eu sinto muito se é tudo o que você está falando. Eu sinto muito. Mas você precisa ter uma coisa em mente. Foi assim até aqui, daqui para frente Deus quer fazer diferente. Essa é a perspectiva.
não é uma perspectiva de tentar camuflar as coisas, mas é de encarar a realidade com a verdade. Eu sei que existem erros por parte da liderança no corpo de Cristo, mas também existem erros por parte das ovelhas no corpo de Cristo. Então é muito delicado, e eu não vou comprar essa briga com você e o teu antigo pastor. Volta lá e se resolva com o teu antigo pastor. Lida com a verdade. Senta diante dele, conversa com ele. Eu lembro que teve um jovem que uma vez veio congregar lá em São Paulo com a gente. Eu falei, cara, sabe o que você tem que fazer antes de vir para cá? Você tem que voltar lá para o teu pastor e pedir perdão por conta dessa atitude, dessa atitude, dessa atitude. Eu não sei como é que ele vai receber você lá, mas você precisa voltar e fazer isso. E depois ele voltou e me agradeceu. Ele falou, pastor, foi difícil pra caramba eu chegar na frente dele, falar o que eu tinha que falar e pedir perdão. Eu falei, então, você consegue entender que a tua atitude estava numa atitude de rebeldia contra ele? Você não pode andar numa atitude de rebeldia. Se Deus está te transicionando de uma igreja para outra, Ele vai transicionar, Ele vai fazer, mas você precisa olhar para trás e falar assim, obrigado pelo que eu vivi. Porque eu aprendi o que fazer e o que não fazer. Um coração ensinável é esse. Eu não quero diminuir a tua dor, só quero falar assim, Deus tem uma perspectiva nova daqui para frente. Eu sinto muito o que fizeram com você. Talvez não era para ter sido assim, mas foi. Vamos encarar a realidade com a verdade e vamos deixar o Senhor trabalhar no meio desse lugar e Ele vai começar a fazer coisas novas agora através de você. Ele quer te curar, Ele quer te restaurar, Ele quer te libertar, Ele quer fazer muitas coisas, mas a gente fica preso no passado, a gente fica ancorado no passado e a gente não consegue abraçar o novo que Deus tem para nós, adiante de nós. Então, sabe, quem vive no passado é museu. Nós precisamos agradecer pelo passado e falar, tá bom, isso aqui foi a minha história. Eu não tenho como apagar da minha história Zion Church, Monte Sião. É a minha história. Eu agradeço pelo que eu vivi, mas Pai, o que o Senhor tem de novo daqui para frente? Eu aprendi muitas coisas, que nem eu disse, o que fazer e algumas coisas que não fazer. Tem coisas que eu quero replicar e tem coisas que eu não quero replicar. E por aí vai. Agora, a gente precisa lidar com a verdade. Então, que você seja uma pessoa que está, então, cingindo os seus lombos com a verdade. E deixa eu te falar uma coisa, meia verdade é mentira. Foi assim que a cobra fez no jardim do Éden com a Eva, falando da meia verdade. Não, você não vai morrer não. Deus falou, se você comer, você vai morrer. Aí a cobra fala, não vai morrer. Deus está falando da morte espiritual, ela está falando da morte natural. Então ele vai e simplesmente engana com a meia verdade, porque eles realmente não morreram naturalmente, mas morreram espiritualmente. A gente tem que tomar muito cuidado com as meias verdades. Meias verdades são mentiras. Então nós precisamos cingir os nossos lombos com a verdade, vestirmos a couraça da justiça. Justiça, trazer alinhamento para tudo aquilo que está desalinhado dos padrões celestiais. Aonde existe guerra, que você leve a paz. Aonde existe falta, que você leve a provisão. Aonde existe a falta de encorajamento, que você seja um encorajador. Tem tantas coisas que você pode fazer para trazer justiça e alinhamento nas situações, nas circunstâncias, trazer o reino de Deus. 1/3 do reino de Deus é o quê? Justiça. A palavra fala, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Quer trazer o reino? Se move em paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Tem gente que é tão azedo que toma um suco de limão e o suco de limão volta. Cara, crente tem que ser feliz, alegria no Espírito Santo. Conhece aquelas pessoas azedas? Quem conhece alguém azedo? Se você não levantou a mão, talvez você é o azedo da situação. Azedo, cara, tem gente que é azeda. Tem gente que fala assim, eu troquei de carro. Pô, mano, mas esse carro agora gasta mais combustível. Gasolina tá cara. Caramba, celebra! Pô, que legal que você trocou de carro, cara. O mesmo Deus que está te abençoando para você trocar de carro, é o Deus que vai te abençoar para você colocar a gasolina a 5,70, a 5,90, a 6,30. Não que eu concorde com isso. Você entende o que eu estou falando aqui? É a perspectiva das coisas. Pessoas falam assim, eu quero fazer um intercâmbio fora. Pô, mas o dólar está caro. Meu amigo, deixa eu te falar, se Deus está te mandando para a missão, Ele vai trazer a provisão, a proteção e a capacitação. Não vai ser a tua conta bancária que vai definir o que você tem que fazer. Enfim, seja um crente que se mova trazendo o reino, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então vamos lá, versículo 14. Fiquem firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Tem gente que vem para trazer discórdia. Nós como cristãos precisamos trazer
paz. Mesmo no meio da guerra, nós precisamos trazer paz. Tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo é o que te protege. Quão grande é a tua fé para te proteger daquilo que o inimigo está tentando fazer na tua vida? Nós precisamos orar e falar assim: Senhor, nos dê mais fé. Eu oro, várias vezes eu oro e falo assim: Senhor, me dá o dom da fé, porque é um dos dons listados. Quando a gente vê os dons do Espírito Santo, um dos dons é dom da fé, dons de curar, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, sabe? Profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, dom da fé. Olha que interessante, nós precisamos da fé que vai nos proteger dos ataques do inimigo sobre as nossas vidas. Senhor, derrama sobre nós a tua verdade, a tua justiça, a tua paz. Coloca em nós e aumenta em nós a fé, porque é com a fé que a gente vai poder apagar os dardos inflamados do inimigo sobre as nossas vidas. Versículo 17: tome o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu quero terminar orando por nós como igreja, porque se nós estamos nesse lugar de guerrear, que nós venhamos estar com as nossas armaduras posicionadas, com a nossa espada posicionada, com o nosso escudo posicionado, que a gente venha estar preparados. Sabe, quando eu falo preparado, talvez você nunca entrou numa batalha, mas é assim, preparado com ousadia, coragem e convicção da parte de Deus, que essa é a batalha que você tem que entrar. Fica de pé onde você está. Eu queria que você entendesse que tem muitas batalhas que elas não são naturais e físicas. Tem coisas que vão desencadear coisas naturais e físicas, mas tem muitas batalhas que elas são espirituais. E eu quero orar para que a gente venha ter discernimento das guerras, das batalhas que estão acontecendo ao nosso redor. Como eu disse, nós estamos avançando, e o diabo, ele não está feliz, ele vai contra-atacar. Mas essa é a hora que a gente fala: pode vir porque o meu Deus é muito maior do que você, pode vir porque eu tenho convicção do que eu estou fazendo e não é você que vai me parar, pode vir porque as lutas elas vão acontecer, porque eu estou em colisão com você, pode vir. Senhor, eu oro por discernimento sobre nós como igreja Caminho Santo. Às vezes o diabo vai levantar pessoas, talvez, deixa eu falar uma coisa, às vezes as pessoas nem vão estar endemoniadas. Pedro não ficou endemoniado e Jesus falou para ele: para trás de mim, Satanás. Tudo o que nos tira dos propósitos de Deus, e naquele caso o propósito de Cristo era ir para a cruz, tudo que nos afasta do propósito de Deus, a gente tem que olhar e falar assim: ei, para trás de mim, Satanás. Nem sempre vai ser uma pessoa endemoniada na tua frente ali, estribuchando, gritando e babando e falando um monte de coisa para você. Pode ser que seja assim, mas às vezes o diabo pode usar a boca de alguém sem ela estar endemoniada, simplesmente usando aquela pessoa contra você, assim como foi com Pedro. Pedro falou: não, você não vai para esse lugar de cruz, de morte e tudo mais, e barará. Tudo que te afasta dos propósitos de Deus, você precisa olhar e falar assim: para trás de mim, Satanás. Deus, eu oro por essa congregação, essa igreja, essa comunidade que o Senhor tem nos confiado. Eu oro e peço, Deus, derrama sobre cada um nesse lugar discernimento, ousadia, convicção. Eu oro para que não seja simplesmente uma ação natural e terrena e humana, mas também
uma ação espiritual. Nós guerreamos espiritualmente com oração, com jejum, com leitura da palavra, com conhecimento da palavra. Nós guerreamos com as nossas disciplinas espirituais. Eu oro para que Caminho Santo seja uma igreja que não só fale de oração, jejum e leitura da palavra, mas que seja uma igreja que viva oração, jejum e leitura da palavra. Tem coisas que Deus não consegue fazer por nós, nós temos que fazer. Deus não consegue ler a Bíblia por nós, nós temos que ler. Eu não consigo ler a Bíblia por você, você tem que ler. Eu não consigo orar por você, eu posso orar com você, mas você precisa orar, você precisa ajoelhar, você precisa sentar, você precisa fazer a tua parte da equação. Às vezes a gente quer terceirizar muitas coisas, mas o Senhor nos chama para assumirmos as responsabilidades. Eu oro para que Caminho Santo seja uma igreja que mergulha nesse lugar de responsabilidade. Eu entendo o meu papel, eu entendo onde estou, eu entendo a minha posição, e eu digo: Senhor, eis-me aqui, conta comigo. Eu oro e declaro essa palavra sobre a tua vida, que você seja revestido com a armadura de Efésios 6, para guerrear e batalhar aonde você precisa. Talvez seja dentro de você, talvez seja na tua família, no teu trabalho, nas tuas finanças, na tua saúde. Eu não sei qual é a área da tua vida, mas uma coisa eu declaro: que você seja revestido de todo o poder do alto, seja revestido da armadura de Efésios 6 para essas batalhas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto a gente canta essa canção, eu queria que você vestisse a tua armadura. A gente vai cantar essa canção. Eu queria que você pegasse aí Efésios 6. E eu estava brincando aqui do ato profético, de colocar as coisas, mas você precisa fazer isso às vezes. Porque quando você faz isso, você fala: cara, eu estou fazendo uma coisa aqui física, que simboliza algo no espiritual. É um ato profético de: Senhor, eu coloco a minha armadura e eu vou para a guerra. Então quando a gente canta, você pega a tua Bíblia e você vai colocando a tua armadura. Pega a tua Bíblia. Você vai precisar da tua Bíblia agora. Enquanto a gente canta e adora, não fica olhando para a pessoa do teu lado e pensando: nossa, que coisa estranha ele está colocando ali. Faz você. É um ato profético. É um ato profético, você e o Senhor.